Bom dia, sétimo ano, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de arte, agora falando mais um pouquinho da evolução do teatro e dessas questões que o teatro mudou para estar trazendo uma crítica social e para estar levando para as pessoas, influenciando as pessoas sobre tudo que ocorre na sociedade. Lembrando, só lembrar para vocês, peço desculpa porque o cronograma foi errado o nosso conteúdo, tá bom? Vou passar direitinho aqui o que é o nosso conteúdo e que atividade é para vocês fazerem em casa. E juntamente com a postagem dessa videoaula, eu vou postar também o teste junto já, tá bom? Assim como combinado da semana, como a coordenação passou para vocês sobre os testes. Então vamos lá, vou começar compartilhando com vocês o nosso livro, para a gente falar um pouquinho dessa evolução do teatro. Deixa eu aumentar a tela aqui. Vamos lá. Então, o teatro, ele passou, muitos especialistas, muitos artistas, a partir do século XX, começaram a questionar a aproximação ou então o distanciamento entre os atores e a plateia. O que seria isso? Discutir uma noção de se mudar o teatro e um jeito do teatro influenciar nos telespectadores, na sociedade em si. O Bertolt Brecht, ele foi o criador do teatro épico. A primeira mudança que teve, então, no teatro, ele se deu o nome de teatro épico. Na Alemanha, ele investiu na ideia de teatro politizado. O que era? Era que o teatro se tornasse algo político, que o teatro se tornasse algo que modificaria a sociedade e que mostrasse para a sociedade, que fizesse uma crítica à sociedade e à política local. O Brecht, então, ele achava importante despertar uma reflexão crítica nas pessoas, que o teatro não era só divertimento, não era só algo ilusório, alguma ilusão, algo bonito, cenários, figurinos, não. Tinha que ter um contexto social, tinha que passar alguma coisa para o público, tinha que ter uma reflexão crítica a partir disso. Nesse sentido, ele propunha ferramentas de distanciamento ou então estranhamento, como chamamos de gestos, que consistia basicamente em quê? Gestos físicos, que representassem uma classe ou um comportamento social. Então, ele trabalhou no teatro épico muito os gestos, a gesticulação, gesticular sentimentos, gesticular acontecimentos sociais. Então, mesmo assim, ele ainda continuava com as ferramentas de narração, de diálogo voltado para as pessoas, diálogo voltado para o público e uma reprodução também de números musicais. Foi aí que surgiram os teatros musicais, essa relação entre música e teatro. Quebravam, então, aquilo que eu já disse para vocês, o universo imaginário típico das peças mais realistas, aquelas peças que que os personagens colocavam figurinos, que os cenários eram exuberantes para chamar a atenção das pessoas e que aquele número e que aquela composição teatral ficava além da sociedade, uma coisa que não estava inserida dentro da sociedade, algo um pouquinho. O teatro, então, ele se tornou um alerta para o público. Então, não era algo real, mas servia como alerta para o público. Aqui nós temos um exemplo de teatro nessa época, no início do século XX, o teatro épico. Além do Bertolt Brecht, houve outros diretores importantes nas fases do teatro, como a Judith Malina, o Julian Beck, os fundadores que foram, na verdade, fundadores do The Living Theatre. O que acontecia com o The Living Theatre? É que ele era uma companhia de teatro criada em 1947 nos Estados Unidos. E era uma companhia de teatro que mostrava essa contextualização social do teatro e essa importância do teatro na vida das pessoas e no contexto social das pessoas. O The Living Theatre, que existe até hoje, é uma das companhias mais antigas de realizar o teatro experimental. O que seria o teatro experimental? Ele mistura o modo tradicional de se fazer teatro e é contra
as fronteiras entre palco e plateia. Ele tenta aproximar a vida dos telespectadores, dos atores com o público. Então, eles tentam interligar, fazer uma ligação entre público e personagens. Por isso que suas peças, elas se costumam ser interativas e convidam o público para participar ativamente. O público é sempre chamado, é sempre questionado, improvisam-se falas a partir do público. O grupo teve algumas passagens importantes pelo Brasil, que foi uma grande influência nas companhias nacionais. A partir daí, quando ele chegou aqui no Brasil, então, alguns grupos teatrais aqui do Brasil aprimorou o seu jeito de se fazer teatro também. E foi criado aqui no Brasil o teatro de oficina a partir desse tipo de teatro aí, desse grupo de Live Theatre. Aqui nós temos uma cena da peça Antígona de Sófocles, de Live Theatre, em 1967. É um texto do Bertolt Brecht. Observe só que acontece uma interação entre os atores e a plateia. Olha lá, a aproximação da plateia com os atores. É isso que é o objetivo desse novo tipo de teatro, aproximar as pessoas. Esse movimento foi considerado revolucionário. Por quê? Porque inovou, tirou a tradicionalidade do teatro, tirou aquela visão que os personagens ficam lá e que a plateia só escuta. E que é algo fantasioso, que teatro é algo fantasioso. Não. O teatro é algo que está inserido na sociedade, na vida das pessoas também. Outro tipo de movimento que surgiu no Brasil, com a intenção de mudar o teatro também, foi o teatro de arena. O teatro de arena, ele foi proibido durante a ditadura militar. Por quê? Porque ele surgiu como uma crítica social, tendo por objetivo transformar o teatro nacional. E ele mostrava para o povo, para a população, como que eram as questões sociais e políticas naquela época. Então, assim que surgiu a ditadura militar, o teatro de arena foi tirado de cena também. E a proposta desse movimento era encenar peças de baixo custo, nacionais e com textos clássicos, mas que mostrassem questões políticas. Um grande diretor do teatro de arena foi Augusto Boal. Aqui nós temos o teatro de arena, ele fundou até um lugar mesmo, com o nome Teatro de Arena, na época, que no caso, na época da ditadura militar, foi fechado. E aqui nós temos uma cena do Teatro de Arena, a cena da peça Arena contra Zumbi. Além do diretor Augusto Boal, ele era dramaturgo também e se tornou amplamente conhecido como criador do teatro do oprimido. A partir disso aí, eles aprimoraram mais ainda, esse teatro de arena, eles aprimoraram mais ainda, criticaram mais ainda e criaram esse teatro do oprimido, que falava-se que na época da ditadura as pessoas eram oprimidas socialmente e politicamente. Então, aí sim que cessou o teatro aqui no Brasil. Aí sim que a ditadura deu um fim no teatro aqui no Brasil, porque estava falando demais, estava falando da política da época, ditadura. Vocês já estudaram ditadura, vocês sabem como que é, né? O diálogo com o público era direto, principalmente com coisas que aconteciam no cotidiano das pessoas. E um dos dramaturgos importantes desse teatro de arena, Teatro dos Oprimidos, foi Oswaldo Viana, que ele fez estratégias para fazer atividade cultural, todas essas atividades de teatro, um instrumento de conscientização do operário e do homem do campo. Ele conscientizou que o operário tinha que ter salário, ele conscientizou que o operário tinha que ter carga horária de trabalho, tinha que ter condições favoráveis de trabalhar, tudo isso por meio de teatro. E conscientizava também no meio do teatro o homem do campo, suas condições de trabalho, como que deveria trabalhar o homem do campo, o que ele recebia, que trabalho não deveria ser só em troca de comida, que deveria ser de comida e de moradia, que deveria ter seu salário também, deveria receber por aquilo. Então aqui, vocês podem ver que o figurino era bem precário, mas a contextualização era toda voltada para as questões sociais da época, tá, pessoal? Por isso que na época da ditadura, vários dramaturgos, vários artistas foram exilados do Brasil.
não é porque foram exilados ou então foram presos. Não é porque eles são bandidos, porque eles roubaram. Na época da ditadura, não, gente. É porque eles eram contra o governo ou eles criticavam o governo militar. Por isso que eles foram presos. Assim como vários músicos também foram presos, foram exilados. Caetano Veloso, Chico Buarque, na época. Porque a sua música, sua contextualização teatral era voltada para a conscientização e a demonstração de como que era a política do país na época. E a política era ditadura militar. Aí era um pouquinho mais complicado, né? Se falar disso na época. E na página 75, que nós vamos fazer essa atividade aqui. Essa atividade proposta da página 75. Agora você vai fazer uma pesquisa sobre algum dos grupos ou movimentos teatrais do século XX, mencionados no texto. Para isso, ler as orientações. Quem foram os movimentos teatrais? Grupo dos Oprimidos, que mais? Aí vocês vão voltar lá atrás. O teatro de arena, teatro dos oprimidos, teatro de oficina, e esses outros grupos aqui, ó, o Delivery Theatre. Vocês vão fazer uma pesquisa, vão escolher um grupo desse, no caso aqui tá falando que é em grupo, só que vocês vão fazer individual, cada um vai fazer o seu. Você vai escolher um desses grupos e vai fazer um levantamento, vai fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada desse grupo que você escolheu, seguindo aqui essas orientações aqui, ok? Aguardo vocês amanhã na live, novamente, amanhã, como eu postei o vídeo hoje, né, quarta-feira, amanhã cedo na live. E não se esqueçam dos nossos compromissos, a videoaula, as lives e agora o nosso teste, tudo bem? Agradeço muito a participação de vocês, uma boa noite e até amanhã.